Boa tarde a todos, obrigado a todos aí que se conectaram. O meu nome é Eduardo Muni, eu sou o diretor de vendas da TVU, eu sou responsável pelas operações da empresa aqui no Brasil. Eu sou engenheiro elétrico com ênfase em telecomunicações e sempre trabalhei no meio de mídia e entretenimento. Então, eu tenho pouco mais de 20 anos de experiência nesse mercado, sempre trabalhei nesse mercado desde quando eu saí, desde quando eu me formei. Eu já trabalhei em emissoras de televisão, já trabalhei em revendas de fabricantes, trabalhei em alguns fabricantes também. Vou contextualizar aqui, contar um pouquinho do que é a TVU Networks, o que ela faz, quais são os nossos diferenciais, só para vocês terem um pouco mais de conhecimento sobre o que a TVU faz, para vocês entenderem o assunto principal aí, que é as novas realidades, novas formas de fazer a produção. Então, o que é a TVU? A TVU ela tem 15 anos no mercado de mídia e entretenimento. Ela iniciou a sua jornada como um fabricante de encoder simples, é um encoder portátil, é, o que aqui popularmente no Brasil foi apelidado de Multilink. Então, basicamente, era um equipamento que você conectava um cabo e tinha vários modems, e a gente fazia um bound, que a gente chama, que é uma junção de todas essas bandas e transmitia esse vídeo para um outro servidor, para um outro ponto. Isso é o que iniciou a TVU, enfim, a gente começou a abranger diversas emissoras. Hoje aqui no Brasil a gente tem equipamento em todas as cabeças de rede praticamente, enfim, a gente tem um portfólio bem maior do que só o Multilink hoje. Ganhador de diversos prêmios, o ano passado mesmo a gente ganhou o prêmio de produto com inovação tecnológica no ano passado na ENAB. A gente está presente aí em mais de 3.000 emissoras no mundo todo. A TVU ela tem presença global, a gente tem uma rede aí de mais de 30 países, a gente tem ou presença com funcionário local, então com escritório, a gente está presente em mais de 30 países. O headquarters ele fica em Mountain View, na Califórnia. Mountain View é ali no Vale do Silício, a gente está bem próximo do Google, e o headquarters não foi escolhido lá à toa, é para a gente realmente respirar esse ambiente ali de inovação tecnológica. A gente tem também escritórios de desenvolvimento tanto na China quanto na Índia e outros escritórios mais comerciais espalhados no mundo. Bom, contar um pouquinho de alguns pontos principais aqui com relação à cultura mesmo da TVU e algumas funcionalidades de alguns produtos que faz muito sentido para o momento que a gente está vivendo hoje. A TVU foi muito feliz no finalzinho de 2019, quando a gente começou a implementar a metodologia DevOps dentro da sua plataforma de desenvolvimento das soluções e dos produtos de uma maneira geral, e isso ajudou muito durante a pandemia, porque o DevOps ele tem uma maneira diferente de você fazer a produção ou desenvolvimento de qualquer produto. Então, os ciclos de desenvolvimento do DevOps eles são bem menores, bem mais curtos. E no meio de mídia e entretenimento, os tempos de desenvolvimento normalmente eram muito longos. Eles estavam atrelados a feiras principais, que era a NAB e o IBC, e isso eram tempos de desenvolvimento de no mínimo 6 meses com o produto. Então, se você precisava de alguma funcionalidade, ele estava previsto praticamente para o próximo ano, ou então para o próximo principal evento. E o DevOps, ele veio para trazer esses ciclos mais rápidos, e isso ajudou muito no desenvolvimento de várias soluções da TVU durante a pandemia. O MediaMind é a nossa solução voltada para a inteligência artificial, então a gente pode rodar em engines de inteligência artificial, tanto da parte de transcrição de vídeo, de texto, como a parte de reconhecimento facial. Então isso, atrelado com outras soluções nossas, ela faz muito sentido, porque a gente consegue enriquecer com metadados e depois a busca por esse conteúdo é muito mais fácil, que você tem já muita informação nesse material. Então você consegue reutilizar esse conteúdo para um outro fim. O TVU Producer é o nosso
switcher de produção virtualizado. Eu não vou falar dele agora, porque a gente vai falar muito dele durante a apresentação, então esse é um dos nossos principais soluções hoje, principais produtos, e a gente desenvolveu muito ele durante a pandemia. Tem muitas funcionalidades que foram implementadas nele durante esse período. O SDK é a nossa plataforma, nosso código, né, de desenvolvimento que está disponível para todos os desenvolvedores utilizarem a nossa expertise da parte de transmissão. Então, o TVU Anywhere, ele é o nosso aplicativo e a gente disponibiliza o SDK desse aplicativo. Então, se você estiver desenvolvendo algum app, alguma coisa, você pode utilizar o nosso SDK para a gente fazer toda a parte de transmissão e você fica com o restante ali do seu app. Você faz a cara do app com a forma ou o modelo que você precisa, o modelo de negócio que você precisa, e a parte de transmissão fica conosco. Bom, então, só para contextualizar um pouco do que aconteceu, né? A gente, durante a pandemia, tudo mudou, inclusive no meio de produção. Então, a maioria das produções eram feitas localmente, a gente tinha equipes, às vezes equipes muito grandes, produzindo determinados conteúdos, e vocês viram que novelas pararam de ser produzidas, muitos programas pararam de ser produzidos, passaram a ser reprisados, e todo mundo começou a buscar, de alguma forma, como que esses programas e conteúdos iam ser produzidos. E as emissoras, de uma maneira geral, esse movimento a gente vem há algum tempo, alguns anos já, nesse movimento de produção remota, mas era uma coisa que a gente já não tem mais tanto desafio tecnológico. Eu diria que a maioria dos desafios tecnológicos eles já foram ultrapassados, a gente está pronto para fazer isso, a gente está fazendo isso, mas a parte comportamental é que impedia da produção remota e produção em nuvem ela deslanchar nas emissoras e nas principais produtoras. E aí, com a pandemia, isso era praticamente a única maneira de produzir, então a gente viu muita coisa sendo improvisada nesse período e outras também partindo para soluções que já estavam mais prontas, como nós. E aí, por que eu falei do DevOps? Porque durante a pandemia, a gente viu diversas necessidades que surgiram ao longo do tempo e a gente, com o DevOps, conseguiu desenvolver e fazer essas entregas bem mais rápidas para os nossos clientes. Então, aqui, de novo, falando um pouco do DevOps, velocidade, entrega mais rápida, ambientes colaborativos que a gente trabalha hoje, a gente tem plataformas como o Gira, o Miro, que a gente utiliza para fazer a parte de desenvolvimento de produtos. Então, vamos lá, esse é o ecossistema principal, é o ecossistema da TVU, onde você tem aqui praticamente glass to glass, vidro para o vidro da câmera, o vidro do telespectador, o vidro da televisão ou do smartphone. Então, a gente tem algum ponto que a gente toca que tem equipamento da TVU. Do lado esquerdo são as entradas, do lado direito a gente tem todas as saídas, e aqui no meio a gente tem a parte de gerenciamento ou distribuição desse conteúdo de alguma forma. Eu vou falar rapidinho de alguns deles, e com mais detalhes, principalmente das soluções que a gente toca a partir de produção remota. Então, o primeiro deles é o TVU Partline. A TVU ela tem também uma ferramenta de comunicação, assim como é o Zoom. Então, a gente tem a nossa ferramenta de web conferência, como o Google Meets. E a nossa diferença é que a gente está integrado com as nossas outras soluções. Então, se a gente precisa fazer uma conferência que esteja integrada com outro produto, facilmente a gente consegue integrar essas duas soluções, e elas a integração disso é muito mais simples. A gente consegue fazer retorno de vídeo, por exemplo, para essas pessoas que estão nesse ambiente de produção nossa. Enfim, essa é a nossa ferramenta de webconferência. O TVU Anywhere é o nosso aplicativo, então é um aplicativo para fazer a parte de transmissão de vídeo. Ele é um encoder, então você pega o que tem na sua câmera, a gente consegue usar as duas câmeras ao mesmo tempo, tanto a câmera frontal quanto a traseira, e isso é muito bom tanto para jornalismo como para entretenimento, para gerar conteúdos diferenciados. E aí
o TV Anywhere ele pode se conectar junto de uma sala do Pariline, que é a nossa conferência, ou então ele pode se conectar diretamente de um vídeo servidor. A gente tem facilidades que para você poder, com que o público, de uma maneira geral, utiliza esse aplicativo, a gente faz a conexão deles através de um token, então você distribui esse token, a pessoa só lê esse token, a gente já faz a conexão com o nosso servidor. E a gente tem outras funcionalidades que estão disponíveis no app, como um vídeo player. A gente pode pegar um vídeo que está gravado dentro do celular e dar um play e iniciar essa transmissão desse vídeo. Então, tem várias pequenas funcionalidades dentro do TV Anywhere que ajudam muito, tanto na parte de entretenimento como em jornalismo. Muitas emissoras estão utilizando isso como o seu principal meio de produção mesmo. Então aqui você vê algumas outras telas, a gente aqui fazendo esse play de clips, outros ajustes aqui do TV Anywhere, como filtros de temperatura, enfim, várias outras coisas. E aqui, como o jornalismo está utilizando isso, ou na rua mesmo, ou então fazendo a produção, conectando seus âncoras que estavam até então remotos, né? E outras emissoras também estão utilizando o TV Anywhere para ter a geração maior de conteúdo mesmo. Então, se ele podia antigamente ter 10 equipes com câmera, com um Mochilink, ou então com algum equipamento de transmissão, agora ele pode ter 20, 30 equipes com um celular e um kit mais simples para poder fazer esse tipo de transmissão e transmissão profissional. E a gente está falando aí das grandes redes mesmo, das grandes redes como Band, Globo, SBT, todas elas estão utilizando isso e nos jornais principais. Bom, o TV One é o nosso principal solução, que foi como começou a TVU, e ele é o nosso encoder portátil. Ele basicamente é uma caixa onde você tem vários modems aqui dentro. A gente tem o nosso próprio algoritmo tanto de transmissão, a gente codifica isso em H265, que é um codec muito eficiente de codificação de vídeo, mas a gente faz a transmissão isso num algoritmo proprietário que é o AS+. Esse algoritmo ele fica ao tempo todo vendo como que é a banda que está disponível daquele local, e aí ele vai ajustando o tamanho dos pacotes para que a gente consiga transmitir o vídeo ininterrupto e sempre com maior robustez. E aí ele tem várias outras funcionalidades aí, como conversar com a emissora diretamente, fazer controles de equipamentos que estão do lado do evento, ou então da transmissão. Enfim, tem muitas funcionalidades dentro do TV One. E aqui no Brasil ele foi apelidado de Mochilink, né, justamente porque ele fica numa mochila. Aqui, como você vê aqui do lado esquerdo, está o câmera conecta diretamente ali um cabo SDI ou HDMI no Mochilink, e aí ele tem N modems que faz essa conexão direto com o servidor e então com a nuvem para a gente fazer a distribuição desse vídeo de alguma forma. Voltando então aqui para o ecossistema, a gente já está aqui embaixo, a gente tem os nossos servidores, que esses servidores estão tanto na parte de recepção como na parte de transmissão. Então, pensa que qualquer conteúdo que você tem dentro de uma produtora, ou de uma emissora, que você pode transmitir esse vídeo de alguma forma para um ponto ou para N pontos. Isso seria o equivalente a uma transmissão via satélite, onde você pode transmitir para N pontos, mas agora a gente não está utilizando mais um meio, aí o satélite, a gente está utilizando uma internet pública. A internet pública que eu falo é uma internet convencional mesmo, uma internet, desde que a gente tem algumas portas abertas, a gente consegue fazer uma transmissão robusta utilizando uma internet comum, uma internet convencional, um ADSL convencional, uma banda larga, não precisa ser uma banda larga dedicada. E aí a gente pode transmitir isso, a gente manda isso para a nuvem e retransmite isso para N pontos e numa latência super baixa.
Muitas emissoras elas já estão migrando do satélite, apesar do satélite ser ainda um meio de transmissão muito robusto, né? Mas ele tem os problemas com relação à área de cobertura e também é um meio muito caro. Então, muitas emissoras elas já estão migrando a transmissão de satélite para a parte de transmissão em nuvem. E aí a gente tem também várias integrações aqui com vários codecs padrão aí de mercado, RTMP, SRT, enfim, muitos codecs que são padrão, a gente pode utilizar os nossos servidores como se fosse um gateway, uma ponte desses padrões, e aí o nosso servidor ele recebe nesse padrão, transmite em AS Plus, e na outra ponta você vai decodificar em AS Plus e ter ali o cabo SDI com o seu vídeo que você queria transmitir. Ainda aqui no ecossistema, a gente tem outras soluções que é mais para a parte de metadados, e aí a gente tem o Producer e o Powerline, que eu vou falar um pouco mais à frente, que é nosso switcher de produção e nossa plataforma de comunicação. A gente deve lançar em breve, na verdade amanhã, a gente faz o lançamento do nosso Playout na nuvem. Então, é uma solução que foi dedicada a muito tempo de desenvolvimento para que tivesse um produto já maduro, já temos alguns contratos assinados, e amanhã a gente lança oficialmente a solução com o Playout na nuvem, e ela sim realmente vai ser muito disruptiva no sentido de a gente poder criar vários canais muito simples, sem praticamente nenhum investimento em infraestrutura. Aqui falando um pouco do servidor. E aí vamos lá, vamos no principal assunto, que é a produção baseada em nuvem. Então, o Producer é nossa principal solução para fazer as produções em nuvem. E o que a gente tem de valor quando você produz em nuvem, quando você não tem uma produção tradicional? Primeiro que você pode fazer a produção, colocar qualquer pessoa dentro dessa produção a gente não tem limitação de espaço, né? A pessoa pode estar em qualquer lugar que ela pode se conectar junto com a nossa plataforma. É uma forma de criar experiências para os usuários, para as pessoas que estão vendo, né, para o público, porque você pode colocar a pessoa participando dentro dessa experiência, desse produto que você está criando. E para o ponto de vista de produção mesmo, o Producer ele é muito bom porque a gente tem praticamente delay zero. É igualzinho a gente está falando aqui em outras plataformas, onde a gente tem delays baixíssimo de 300 milissegundos, a nossa plataforma consegue esse tipo de delay também. Então, a comunicação entre as pessoas que estão no meio da produção é muito rápida e isso facilita na coordenação do evento ali, do evento que você está produzindo. Então, o que é o Producer? O Producer, a gente pode entrar com qualquer sinal, pode ser de todos aqueles que eu já falei, o TV Nowhere, o Powerline, o servidor, o TV One, ou também vários outros sinais IPs. Então, as entradas, elas são meio que limitadas no sentido de padrões, a gente tem limite de fontes, mas a gente tem flexibilidade para trabalhar com vários padrões de entrada. Os principais de mercado a gente consegue suportar. A gente faz toda a parte gráfica, então, para quem não tem familiaridade com um switcher de produção, o switcher de produção ele é o equipamento que decide qual a câmera que está indo para o ar. Então, num ambiente normal de produção, você tem uma mesa bem grande onde você conecta fisicamente mesmo todas as câmeras, e aí o diretor de TV é o que tem aquele painel enorme e seleciona quais são as câmeras que estão indo para o ar. Esse sinal, ele tem um sinal de PGM, que é o sinal de saída, e aí ele pode trabalhar nesse sinal com efeitos, a parte gráfica, e tem uma série de coisas que ele pode colocar nesse switcher de produção. O switcher de produção virtualizado, ele funciona da mesma forma, ele está na nuvem, ele é um switcher de produção, só que você não tem nenhum cabo físico chegando nele. Então, a gente está fazendo as entradas via esses protocolos IPs,
e aí a gente está fazendo todo o controle disso em nuvem. Então, basicamente, quando você está num ambiente de produção em nuvem, você recebe um usuário e uma senha, você acessa essa plataforma e aí você começa, você starta a sua instância na nuvem, ou seja, é como se você estivesse criando um computador mesmo na nuvem, você cria isso, você cria esse ambiente e aí ele vai estar pronto para você começar a trabalhar. Você pode, inclusive, fazer as pré-produções, preparar todo o ambiente vamos dizer assim, offline, você prepara tudo isso, obviamente conectado, mas você não está ali no momento da produção, você prepara tudo isso e aí no momento do seu produto você vai lá e starta essa instância na nuvem e você está com o ambiente pronto, preparado. Então, voltando só voltei para essa parte conceitual para a gente colocar todo mundo na mesma página, que eu não sei o background de todo mundo aqui. Então, só para dar uma introdução, a gente pode fazer toda essa parte de grafismo e a gente tem a comunicação entre todos os participantes que estão dentro do Producer. Edu, Esse dá é, uma licencinha. O Fabiano está perguntando aqui se o produto é modular ou escalonável. Em outras palavras, tem pacotes dos mais simples aos mais completos? tem sim, o Producer hoje a gente tem alguns módulos, a gente tem um producer que tem só quatro entradas, ou seja, quatro câmeras e mais algumas entradas, e um outro módulo que tem 8 câmeras e algumas entradas. Ele tem alguns modos também, tipo, com replay ou sem replay, com sinais de servidor, sem sinais de servidor, com sinais IPs, sem sinal IP, mas de maneira geral, quatro câmeras e 8 câmeras, é dessa maneira que a gente trabalha hoje, que a TVU trabalha. Mas o ponto de vista de funcionalidades, ele é basicamente o mesmo. Aqui, Obrigada. esse é o layout do Producer, então a gente tem aqui o Preview, né, e o PGM. Aqui estão as fontes, a gente tem nesse caso aqui até 8 fontes. A nona fonte aqui é o Clip Player, então no ambiente tradicional você tinha um vídeo servidor para rodar as vinhetas, as entradas dos programas, e aqui a gente tem um Clip Player. Então você pega os clipes que você está produzindo, você sobe para a plataforma e faz o controle, o play desse material direto na nuvem. E aí a gente tem uma 10ª fonte, que seria mais para esses sinais IPs, e a gente tem uma 11ª fonte, que é uma fonte customizável. Então você pode pegar qualquer uma dessas fontes aqui, criar um layout, criar aqueles layouts com 2, 3, 4, N telas. É um layout totalmente customizado, você customiza background, uma série de outras coisas. O Producer, como eu comentei, ele também tem a parte gráfica, então a gente tem dentro da plataforma da própria TVU gráficos como logos, relógio, gráficos são mais simples. A gente tem possibilidade de colocar texto também, aí texto sendo colocado manualmente, mas você vai fazendo um update ali durante o programa, então isso é comum. Então você quer colocar uma tarja com o nome do apresentador, da pessoa que está sendo entrevistada, é fácil de você mudar. Mas se você quiser fazer gráficos mais avançados, a gente tem integração com outras plataformas também. Então, tem outras plataformas em nuvem que fazem esses gráficos 3D, ou então fazem captação de dados nas redes sociais, a gente tem integração com essas plataformas. Num ambiente comum, normal que, no ambiente tradicional, né, é comum que você tenha divisão das funções, então você tem uma pessoa para fazer a parte gráfica, uma pessoa para fazer o corte de vídeo e a outra para fazer o áudio, e aqui no TVU Producer a gente trabalha da mesma maneira. Então, uma pessoa é o diretor de TV, ele que seleciona quais são as câmeras que vão entrar, ele tem o controle da parte de comunicação com todos os participantes, e ele deixa a parte de áudio para um outro operador. Então, toda a parte de áudio, um outro operador que pode, inclusive, estar em outro lugar, com acesso ao mesmo ambiente, e aí ele está produzindo, fazendo os ajustes de áudio necessários de outro lugar. E a mesma coisa para a parte gráfica. A parte gráfica tem uma outra ferramenta que ele pode selecionar todos os gráficos de outro lugar.
O Producer, ele foi criado inicialmente para as redes sociais, então a gente já tem integração com praticamente todas as redes sociais, então Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Twitter, diversas redes sociais a gente consegue fazer a integração bem nativa mesmo, você faz o login dentro da nossa própria plataforma e já consegue fazer a publicação, inclusive no timeline, por exemplo, do Facebook e do Instagram, e a gente pode também mandar para um desses nossos vídeo servidores aqui, aí você tirar o sinal em cabo mesmo, cabo em banda base em SDI. A gente pode fazer a distribuição também para um outro lugar, para uma CDN, então se você tem um evento que vai ser pago, se você tem um ambiente que vai fazer a parte de cobrança disso, a gente pode mandar para esse lugar, para esse ambiente, aí você faz a distribuição e a cobrança desse lado. E aí a gente tem o Paraline. O Paraline é a nossa ferramenta, então, né, de conferência, a nossa ferramenta de comunicação, e a gente tem alguns modos do Paraline. O modo mais comum é esse que a gente está, igualzinho que a gente está utilizando agora, o Zoom, que é uma ferramenta de comunicação onde todos os participantes eles se falam e se ouvem. Você tem um host dessa sala, desse ambiente, mas todos podem se falar e se ouvir. Isso é muito utilizado junto com o producer, porque aí a gente tem todo a equipe de produção ali se falando e se ouvindo, e esses participantes, eles também podem virar fontes do producer, então ele pode virar uma câmera lá do producer. Então, com 2 cliques na plataforma, a gente vira com que aquela pessoa que entrou via web, ela consiga virar uma câmera dentro do ambiente do producer. E agregado a isso, a gente também tem a parte de retorno de vídeo, que numa ferramenta tradicional a gente não teria, então a gente pode ter um Multilink, ou então um TV Anywhere, ou qualquer outro sinal de vídeo que você queira retornar para todos os participantes, e então a gente consegue no Paraline colocar o retorno de vídeo para todos os participantes. O Press Conference é esse aqui do meio, onde é uma ferramenta mais voltada para a parte de coletiva de imprensa. Você tem possibilidade de colocar os participantes para se falar e se ouvir, mas ele é colocado com integração somente no momento que a pessoa vai fazer a pergunta. Então, ele é exclusivo para a coletiva de imprensa. Aqui, o host também ele tem controle de toda a sala, ele pode ter conversas privadas com todos os participantes, e ele é quem gerencia a ordem das pessoas que estão nessa fila que vão fazer as perguntas. Eu vou mostrar uma tela mais para frente que vocês vão entender bem como que é o ambiente. Então, só no momento que a pessoa vai fazer a pergunta, o host coloca esse participante em contato com o entrevistado, o talento, e aí ele faz a pergunta e depois o host tira o acesso dessa pessoa, tanto o áudio quanto o vídeo, ele não pode mais se conectar com o entrevistado. E aí o último modo é o mosaico, que é o que a gente viu bastante aí, durante a pandemia, que é as plateias virtuais. A gente tem uma solução também que gera esse tipo de mosaico. Então, as pessoas aqui, elas têm um ambiente, vamos dizer assim, controlado, ninguém se fala e ninguém se ouve, só o host ele tem comunicação privada com todos os participantes, e aí a gente pode pegar esse sinal do mosaico e ter isso de alguma forma, pode ser quadrado ou então horizontal, da forma como você for colocar no seu telão, e a gente tem isso num sinal em banda base, em SDI ou um HDMI para você colocar lá no video wall. A gente pode também tirar os participantes individualmente aqui desse mosaico e replicar para que você tenha interação com ele. Como o mosaico não permite que você tenha interação com os participantes, a gente pode tirar individualmente um desses participantes para que você possa falar com ele. Aqui, então, só para vocês verem a tela do Press Conference. Então, aqui a gente tem o talento e o entrevistado, e aqui a fila das pessoas que vão fazer as perguntas. Você tem o veículo e o host ele vai gerenciando essa fila aqui de pessoas que estão participando dessa coletiva de imprensa. A gente tem o áudio e o vídeo dos 8 primeiros participantes e o restante a gente fica só na fila, e a partir do momento que ele vai subindo para a fila, ele tem possibilidade de acionar o áudio e o vídeo.
E aí o mosaico ele foi muito utilizado aí para a gente preencher os lugares virtualmente, né? Quando a gente tinha os eventos que não tinha possibilidade de ter público, então o mosaico ele de novo ele foi feito e totalmente construído do zero, desenvolvido do zero durante a pandemia. Hoje a gente fala isso, parece soa porque a gente já está na pandemia há quase 2 anos, mas o Paraline ele saiu em praticamente 3 meses e o Gallery View ele saiu em menos de 6 meses. Bom, então aqui algumas exemplos de configuração que a gente pode ter 4x4, 3x3, e a gente chega até 8x8 com 64 participantes, e aí você pode ter esses layouts ou quadrados ou então horizontais, depende da produção, ela vai determinar o layout que vai utilizar. Aqui mais um estudo de caso que a gente produziu, ajudou o SBT na produção do Teleton de 2020, né, do ano passado, não é isso que aconteceu agora recentemente. Então a gente criou o mosaico aqui, nesse caso aqui de 4x4, e isso foi bem bacana que ele foi distribuído ali o link para o público de maneira geral, né? Então eles tinham um retorno de vídeo do que estava acontecendo aqui no programa, do que estava sendo transmitido mesmo, e aí você via a reação em tempo real das pessoas acompanhando o programa. Aqui mais uma foto do mosaico. Então aí é mais uma... Então aqui mais um exemplo só de novas maneiras, né, da gente produzir conteúdo. Eu vou passar rapidinho aqui um fluxo que a gente tem de jornalismo, só para finalizar essa parte, para a gente deixar um espaço também para as perguntas. Então, como que funciona hoje um jornal, como que é definida as matérias, enfim, como que inicia-se uma produção de um jornal? Então, basicamente, eles têm uma reunião de pauta, onde eles vão definir todos os assuntos que vão ser tratados normalmente naquela semana ou naquele dia. E aí, nessa reunião de pauta, eles saem com os assuntos definidos e as equipes que vão trabalhar em determinados assuntos. Quando isso é feito, internamente dentro da emissora, eles têm sistemas que a gente chama de Newsroom, ou NCRS, e esses sistemas é onde vai carregar toda a história daquela matéria que vai sair para o jornal. Então, no momento que aquela cobertura ela foi definida, então, se foi um evento, alguma coletiva, algum pronunciamento do presidente, algum factual, alguma coisa aconteceu, ele é definido isso, eles criam que a gente chama de Story ID, que é para aquela pauta, e aí que começa toda a história desse conteúdo que vai ser distribuído. Isso tem um monte de metadados que é atrelado com isso, os jornalistas eles vão escrevendo em cima dessa história, desse Story ID, e isso é carregado até com o momento onde essa matéria vai ser realmente exibida no jornal. Para a produção mesmo em loco, eles mandam as equipes, e aí eles mandam as equipes normalmente com câmeras, e quando tem links ao vivo, eles mandam também com multilink, ou então, menos usual hoje, eles mandam um carro com uma SNG, com a parte para fazer a conexão em satélite ou então via rádio, né? Mas mais comum hoje eles mandarem o câmera e o repórter para fazer essa produção, e normalmente se ele vai fazer algum link ao vivo, ele leva também um multilink. Quando eles estão fazendo essa produção, eles gravam tudo isso dentro das câmeras, e aí eles trazem esses clipes de volta, espera a equipe retornar para a emissora, e aí esses clipes eles são ingestados nos sistemas nos servidores dele, e aí as ilhas de edição, os editores eles passam a editar esse material, e aí deixa um material pronto para ser exibido no vídeo servidor, quando vai chegar lá no jornal. E aí esse último clipe, que é o clipe editado, ele vai ser linkado com aquele Story ID que foi criado lá logo depois da reunião de pauta. A gente tem um fluxo automatizado disso.
Como o TVU ele tem a capacidade não só de transmitir, mas ele tem a capacidade de também gravar internamente, então a gente consegue, primeiro a gente consegue ter acesso a esses metadados, então a gente tem a nossa plataforma que consegue criar essa, igual os jornalistas, eles criam lá a história da pauta, então o Story ID, então a gente pega esse Story ID, a gente publica isso para nossas mochilas, junto com todos os metadados que estão disponíveis, a gente publica isso, a equipe aceita que ele vai trabalhar nessa história, e aí a partir daí que a história realmente começa. Então, a cada take que o cinegrafista der, a gente vai pegar esse ponto de entrada e começar a transmitir esse arquivo. E aí, quando ele der o take de novo para finalizar aquele clipe, a gente marca de novo esse ponto, mas a gente já está transmitindo esse arquivo para o nosso servidor. Quando chegou no servidor, a gente tem uma maneira de transcodificar esse arquivo e já fazer um ingest, a entrada disso lá no vídeo servidor que vai fazer a, a entrada dentro lá dos sistemas de edição da emissora. Então, esse é um fluxo totalmente automatizado. A equipe, quando ela começa a fazer uma gravação, assim que ela termina, 5, 10 minutos depois, todos os clipes eles já foram transmitidos para a emissora e isso já está sendo ingestado e já está sendo produzido no ambiente lá de edição. Quando o repórter e o cinegrafista eles voltam, eles só vão praticamente rever a matéria ou fazer algum ajuste junto com o editor quando faz alguma coisa, mas a matéria já está pronta para ir para o ar. A gente tem um fluxo desse funcionando há mais de 2 anos na Record do Rio, então eu diria que 100% ou 99% do jornalismo da Record Rio está baseado nesse sistema. Vou passar aqui mais alguns casos de utilização. Esse aqui é o da Record de Brasília, onde eles estão utilizando o TVU Anywhere, eles implantaram o TVU Anywhere como a sua principal ferramenta aí de produção. Os repórteres do R7 estarão equipados com o que há de mais moderno para levar a notícia rapidamente até você. Os novos repórteres do R7 estarão equipados com o que há de mais moderno para levar a notícia rapidamente até você. Estes kits formados com computadores portáteis, tablets, celulares e microfones permitem o envio de textos, imagens e sons de forma rápida e precisa, para te manter sempre bem informado, do jeito que o século XXI nos exige. Os novos profissionais também vão atuar de forma multiplataforma. Além do R7, você vai ter mais repórteres para te contar tudo o que acontece em Brasília ao vivo na Record TV, Record News e redes sociais. A integração será maior ainda. Os repórteres e apresentadores que você está acostumado a ver na TV também irão produzir conteúdo para a internet e mídias sociais. Tudo com o selo de qualidade do Grupo Record. Bom, então esse aí foi o case do TVU Anywhere. A gente tem um case bem interessante também que a gente fechou com a Globo agora para as Olimpíadas. Então, por conta da pandemia, a equipe que a Globo mandou para fazer a produção em Tóquio foi muito reduzida. A gente tinha muitos protocolos para serem seguidos lá durante o evento. As equipes precisavam de ficar em quarentena, enfim. Foi uma produção bem diferente das outras. E a Globo, ela fez uma parceria junto com a TVU, e a TVU disponibilizou todos os mochilinks lá em Tóquio, e a gente instalou diversos servidores aqui no Rio de Janeiro, e todas as reportagens que vocês viram de Tóquio, eles foram transmitidos com algum equipamento da TVU. A parte de produção, ela vinha de outra forma, era feita lá pela OBS, que é a empresa que produz os Jogos Olímpicos, mas toda a parte de reportagem das Olimpíadas da Globo, ela foi transmitida com o equipamento da TVU. Aqui mais um caso de uma produção que foi feita bem recente agora, que foi a cobertura do Cabrini no Afeganistão, né, aqui na Record. E o Cabrini, ele fez ali o trajeto tanto de
do Paquistão para o Afeganistão e depois retornou, e a gente, em todo o período que o Cabrini ficou ali fazendo as suas reportagens, ele estava com uma equipe de produção da TVU acompanhando e fazendo a transmissão diretamente do Afeganistão, utilizando também um TVU. Bom, e aqui para finalizar, o que eu vejo como benefícios aí tanto da produção remota como a produção em nuvem. Primeiro, baixo custo, porque a produção, quando você fala em produção remota, você não tem nenhum investimento em hardware, porque você está falando de ter acesso a ferramentas em nuvem, que elas não têm nenhum appliance, não tem nenhum hardware que você precisa ter ali de investimento, né? Então você pode fazer isso com equipamentos com celular, ou então até com o próprio computador, através do TVU Pipeline, então você não precisa de nenhum investimento em hardware. Então a gente tem um baixo custo de investimento, o tempo de preparação é bem menor do que uma produção tradicional. Para vocês terem uma ideia, em produção de futebol, uma produção um pouco mais elaborada, normalmente as emissoras elas levam a unidade móvel no dia anterior para produzir. Se é uma arena conhecida, eles levam no mesmo dia, mas já tem um trabalho interno na emissora no dia anterior do evento, e são unidades móveis já preparadas para evento. Então, sempre tem alguma coisa para ser preparada, para ser testada, então o tempo de preparação é uma coisa muito custosa em produção. E aqui, quando você produz em nuvem, você tem praticamente um tempo de preparação mínimo, porque todas as ferramentas elas já estão conectadas logicamente, e todo o tempo de preparação que você tem é questão de logo, é questão mais da parte gráfica do que de qualquer outra coisa da parte tecnológica mesmo. Você tem grande mobilidade, você pode produzir de qualquer lugar, então suas entradas e as suas saídas podem ser em lugares diferentes, você pode ter público entrando de qualquer lugar do mundo. Você continua com uma operação de multiusuário, com um operador de vídeo, um operador de áudio, um operador de gráfico em diferentes localidades. Inclusive, a gente tem até possibilidade de fazer a narração também remota. A gente pode produzir tudo isso dentro do TVU Producer e levar para uma outra ferramenta que é o Remote Commentator, que é específico para fazer narração também em nuvem e em outro lugar. E eu diria também que um dos benefícios da produção em nuvem é competitividade. Eu vejo que daqui para frente, quem não estiver produzindo em nuvem, fazendo produção remota, ele não vai conseguir competir com as produções tradicionais. As produções tradicionais elas vão ficar para as produções muito simples ou então para as produções muito grandes. Os eventos intermediários ali entre Tier 2 e Tier 3, eventos que têm um pouco de complexidade, mas não uma complexidade absurda, eles vão ser produzidos remotamente ou então produzidos em nuvem. Então, eu vejo que não tem outra alternativa a não ser a gente partir para esse tipo de modelo, ou então você vai passar a não ser mais competitivo no mercado. Bom, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, estou aqui à disposição. Edu, se você puder dar uma olhadinha no chat, tem uma outra pergunta do Fabiano. Ele fala que, em caso de emergência, por exemplo, consigo acessar para gerenciar a partir de um smartphone, no caso de, por exemplo, cair meu acesso via desktop ou notebook? Eu não recomendo isso. Na verdade, o que a gente normalmente faz é ter duas pessoas com o mesmo acesso. Então, ao invés de você ter um diretor de TV, você pode ter um outro diretor de TV, uma outra pessoa em outro lugar que vai ter o mesmo acesso, entendeu? Ao invés de você usar um smartphone, porque o smartphone ele vai ser bem difícil de você controlar via smartphone. Não é pela conexão, mas sim pela dificuldade de você conseguir operar ali. Mas se for um tablet, por exemplo, aí eu já vejo como possível, assim, mas o smartphone eu já vejo um pouquinho mais complicado de você fazer o controle desse evento. Mas sim, eu vi aqui que você colocou, rapaz, tudo controlado na nuvem, fantástico, tudo na nuvem mesmo, você ganha um usuário e uma senha e um acesso, só isso.
Bom, gente, aqui estão meus Bom, que a gente vem... contatos. Se vocês quiserem, tiver alguma dúvida ou quiser me perguntar qualquer coisa, estou aqui à disposição. Aqui estão as redes sociais da TVU também. Espero que tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa, tenha acrescentado alguma coisa aí com o que a gente está fazendo. Eu fico à disposição.